Meus irmãos, a última lição, quem tem sua revista aí, lição de número 14, vivendo com a mente de Cristo. Durante todas as 13 lições, nós falamos sobre a obra da salvação, mas o escritor decidiu colocar esse tema no final, e vocês vão entender o motivo pelo qual ele colocou esse tema. Hoje nós vivemos numa sociedade onde todos os valores estão praticamente corrompidos. Não é hoje exclusividade do Brasil, não é hoje exclusividade da nossa nação, corrupção. Não é, irmãos, não é. Criminalidade, opressão, engano. Agora existem as minorias que estão se levantando e tentando estabelecer o seu pequeno reino sobre a terra, confundindo a nossa descendência, confundindo os nossos filhos. O relativismo religioso tem tomado conta da sociedade. Hoje nem tudo que é certo, nem tudo que é errado. Então hoje viver uma coisa terrível. Estão querendo calar a nossa boca, estão querendo destruir os nossos pensamentos. E nós precisamos, irmãos, ter essa mente, a mente de Cristo. Nós precisamos nos levantar como igreja, como sociedade, como cidadãos de bens, que pagamos os nossos impostos, que pagamos um imposto caro, que vivemos numa sociedade onde nós temos que pagar por educação, temos que pagar por saúde, temos que pagar por lazer, nós temos que bancar a política, nós temos que bancar todas as coisas. E nós temos que nos levantar. Nós temos que saber discernir o tempo. A palavra de Deus fala assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que nós possamos encontrar um coração sábio. Nós estamos vivendo em dias difíceis, dias penosos. Se você hoje olhar, Deus me deu essa graça, essa incumbência, não um cargo, mas um encargo de ser pastor. Irmãos, nós só ouvimos coisas difíceis e ruins. Os lares estão sendo destruídos, as famílias estão sendo destruídas. E se nós não estivermos com a mente de Cristo, nós não vamos suportar os dias maus. As pessoas estão cedendo, estão se corrompendo. Às vezes nós olhamos a questão da teologia da prosperidade e falamos assim: você vai ter que ser rico, você vai ter que ser isso. E as pessoas às vezes, no afã de querer mostrar o que não tem, de querer mostrar o que não são, entram em dívidas, entram em dificuldades. E às vezes para mostrar para as pessoas que podem ter as coisas, e não funciona dessa forma. E com isso elas caem e erram. A introdução diz: saber quem somos e discernir que tipo de mundo está diante de nós só é um exercício possível tendo a mente de Cristo. Isso é uma vida norteada pelos valores que nosso Senhor ensinou nos evangelhos. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, hoje nós precisamos ter uma mente e termos uma consciência humilde. Hoje nós vivemos numa soberba, numa arrogância tão grande. Mas quando eu falo soberba e arrogância, irmãos, não é de uma forma pejorativa, não. Mas é porque às vezes nós olhamos para a situação e falamos assim: não, eu dou conta de contornar essa situação. Não, isso aqui eu dou conta. Esse problema com a minha esposa, com meu marido, eu dou conta de resolver. Não preciso de pastor, não preciso de ninguém, não. Pode ficar tranquilo, eu dou conta. Irmãos, nós somos um em Cristo Jesus. Você não pode viver isolado dentro de uma redoma e viver os seus problemas. Às vezes a pessoa está com um problema de saúde na família. Não, pode deixar, eu resolvo. Não preciso de oração de ninguém. Olha, quantas vezes, irmãos, não foi uma nem duas vezes, não, que eles falam assim: irmão, faz um favor para mim. Olha, eu estou com um problema de enfermidade, mas não conta para ninguém, não. Tá? Não conta para ninguém, não. Deixa só entre a gente. E aí a pessoa vai se deteriorando. E a palavra de Deus fala no livro de Provérbios que a multidão de conselhos a sabedoria. E às vezes nós não deixamos isso. O diabo fala assim: ó, cala sua boca, não fala nada não. Sabe por quê, irmãos? Imagina uma igreja se levantando em oração com uma pessoa enferma. Eu já passei por isso na minha família. As pessoas estão se calando. As pessoas não têm, às vezes não se humilham, não olham para si próprias e falam assim: eu preciso me humilhar. Às vezes as pessoas estão com problemas financeiros seríssimos. Irmãos, às vezes, como Pedro falou assim: irmão, nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos dinheiro, mas o que temos te damos. Às vezes um conselho.
O nosso pastor Salmo, eu brinco, que eu falo o seguinte: se o pastor Salmo um dia for para o fundo do poço, ele acha petróleo. Por quê? Porque ele tem esse dom. Porque ele tem esse dom. Ele sabe conversar com as pessoas. Aquilo que é difícil para mim, é muito difícil para mim, talvez não é difícil para ele. E nós temos que pedir conselhos. Às vezes nós estamos com uma causa na justiça seríssima. Às vezes nós temos o Dr. Marcos, o nosso pastor. Às vezes ele pode sentar aqui no cantinho e falar assim: irmão, faz isso, 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 vai dar certo. Vou te contar uma história que aconteceu comigo. Eu estava com um problema de coluna seríssimo. Eu estava com uma hérnia de disco. E o médico falou assim: vamos operar você agora. Já me deu o pré-operatório, eu já fui lá. Minha esposa pegou e falou assim: não, você não vai operar não. Eu falei: amor, eu tenho que operar. Não, você não vai operar não. Nós vamos consultar com outro médico. Eu falei: amém. Num domingo de noite, o Dr. Márcio estava lá no fundo. E eu falei assim: doutor Márcio, o senhor atende Unimed? Ele falou assim: não, irmão, eu não atendo Unimed. Eu falei: não, é porque eu estou com um problema, eu precisava ver com o senhor. Eu falei: qual é o seu problema? Eu falei: doutor, eu estou com isso, você está com exame aí? Eu falei: estou, busca para mim. Aí naquele cantinho ali da igreja, ele pegou o exame e falou assim: olha, você vai fazer o seguinte, você vai tomar esse remédio e vai fazer isso aqui. E vai seguir sua vida. Irmãos, uma semana depois eu estava curado. Eu estava restabelecido. Eu ia entrar na faca, irmãos. E eu pedi conselho com um irmão que ali naquele cantinho pegou um papelzinho, irmãos, um papelzinho no cantinho, acho que nem foi até no meu exame. Colocou lá o nome do remédio, falou que eu tinha que fazer uma coisa. Pronto. Às vezes nós passamos por dificuldades, a igreja não ora, a igreja não sabe o que está acontecendo, e na hora que vai acontecer já se foi. Mas isso é ter a mente de Cristo. A mente de Cristo é nós entendermos. Como que é ter a mente de Cristo? É algo que a gente tem que entender. Ter a mente de Cristo é ter o Espírito Santo dentro de nós. Quando nós temos o Espírito Santo e intimidade com Deus, nós começamos a ter a mente de Cristo. Quando Jesus foi, Ele falou assim: eu vou, mas vou enviar o quê? Consolador, o Espírito Santo. Para você ter a mente de Cristo, você tem que ter o Espírito Santo. Pastor, mas como é que eu passo para ter o Espírito Santo? Tendo uma intimidade com Deus. Jesus falou: eu e o Pai somos um. Então você tendo intimidade com Deus, nós tendo intimidade com Deus, nós começamos a quê? A exercitar a mente de Cristo. Nós temos que entender um processo. Jorge Luiz Borges escreveu o seguinte: cada pessoa que passa por nossa vida é única. Sempre deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. Haverá aqueles que levarão muito e aqueles que não deixarão nada. Irmãos, na nossa vida vão passar pessoas por ela. Pessoas que vão marcar a nossa vida positivamente e vão marcar a nossa vida negativamente. Nossa vida ela é repleta de realizações e decepções. Pessoas que vão nos empurrar para trás e pessoas que vão nos impulsionar. Pessoas que vão nos fazer andar e pessoas que vão nos parar. Mas nós temos que entender que nós somos peregrinos nessa terra. Nossa pátria não é aqui. Existem pessoas que vão deixar em nós marcas, mas tem pessoas que vão deixar em nós cicatrizes. Marcas é aquilo que Jesus deixou em nós. Bartimeu chega no Sinédrio e naquele momento ele olha e o pessoal fala assim: o que você está fazendo aqui? Quem te curou? Fala: um rapaz aí, cheguei lá, ele me curou. Ele falou: mas como você fez isso? Ele ele te curou pelo espírito de demônio, expulsou esse demônio por espírito de demônios? Ele falou assim: eu não sei o que ele fez, só sei de uma coisa: eu era cego e agora vejo. Esse homem foi marcado profundamente por Cristo. Esse homem nunca mais será a mesma pessoa. A única pessoa que pode nos marcar é Cristo. Mas nós que temos a mente de Cristo podemos marcar as pessoas que nos rodeiam. Nós vivemos num mundo desesperançoso.
Nós vivemos num mundo onde as pessoas, ao invés de falar palavras, não estou falando sobre positivismo aqui, irmãos, mas palavras que possam alegrar o coração das pessoas. Nós hoje precisamos marcar as pessoas. Meu pai um dia ligou para mim e falou assim: olha, prepara que sua mãe morreu. Naquela hora eu baqueei. E ele falou assim para mim: ó, seu irmão acabou de chegar da UTI. O médico falou para ela que tem 90% do cérebro dela já está totalmente tomado, 50% de morte já está, o cérebro dela já não funciona mais. E se por acaso ela vier a sobreviver, vai vegetar. Eu falei assim: pai, deixa eu falar uma coisa para o senhor, minha mãe não vai morrer. Ah, você sabe mais que os médicos? Eu falei: não, pai, porque eu tenho fé. Se os médicos estão ficando com 90% que minha mãe vai ficar numa cama o resto da vida, eu me apego nos 10%. E se os médicos falaram que 50% do cérebro da minha mãe já está comprometido, eu vou ficar com os outros 50% que presta e vou orar por eles. E naquele momento, eu peguei e falei para meu pai, pai, nós precisamos orar. Vai dar tudo certo, minha mãe vai sair de lá. Parece loucura, irmão, o diagnóstico já estava pronto. Foi o diretor do centro neurológico. Falou: não, já está tudo pronto, fiz ressonância, fiz não sei o que, já é fato consumado, não tem como. Mas eu falei para meu pai: pai, minha mãe não vai morrer. Meu pai falou uma coisa assim: não vou deixar seu irmão ir mais nesse UTI não. Toda vez que o seu irmão vai me traz notícia ruim, você vai e me traz notícia boa. Mas a mesma pessoa que estava na UTI que eu estava vendo é a mesma pessoa que meu irmão estava vendo. Só que eu olhei com os olhos da fé e o meu irmão olhou com os olhos humanos. Aquilo é natural. Quando eu olhei para aquela situação e orei ao Senhor, eu falei assim: Deus, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. O Senhor é o Deus que dá, é o Deus que tira, o Senhor pode todas as coisas. Mas eu te peço, Senhor, para honra e glória do teu santo nome, tira minha mãe de lá. Naquele momento, Deus levanta a minha tia. Minha tia foi crente durante muitos anos. Essa história eu já contei ela algumas vezes aqui, mas tem pessoas que não ouviram ela. Minha tia é crente, foi a primeira crente da nossa família. Irmãos, uma coisa é ser crente hoje, virou moda. Naquela época não, tinha que esconder a Bíblia debaixo da roupa, porque senão você era estilizado, você era humilhado, cuspido. Minha mãe, minha tia, Deus estava orando pela minha mãe e Deus falou assim: vai para Goiânia que eu vou curar ela. Minha tia falou assim: sei nem como é que eu vou para Goiânia, Deus. Como é que eu faço isso? Ela mora em Rondonópolis. E ele falou assim: vai para Goiânia que ela vai ser curada. Eu vou usar suas mãos, ela vai ser curada. E minha tia falou assim: então tá bom, Deus, o senhor está falando comigo que é para mim orar para minha cunhada, eu vou lá. Passou um tempinho, o genro dela chega e fala assim: irmã Leotina, Pai do Senhor, Pai do Senhor, a senhora está querendo visitar a sua cunhada lá em Goiânia? Ela falou assim: eu estava querendo visitar. Ela falou assim: pois é, eu estou indo para Goiânia, quer carona? Ela veio. Quando ela chegou aqui em casa, meu pai ficou bravo. O que esse povo está fazendo na minha casa? Meu pai estava muito nervoso, estava todo mundo à flor da pele. O que esse povo está fazendo na minha casa? Só vem para minha casa aqui para fazer bagunça, não tem o quê? Eu falei: pai, pode deixar que eu e a Dilma nós vamos tomar conta de tudo. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu sei que houve uns percalços lá, porque minha tia, eles não gostavam da minha tia. E aí, eu expliquei para minha tia como é que ela fazia lá na UTI. E minha tia foi. E minha mãe toda entubada. Ela tinha, além do AVC, ela teve meningite também. Então o quadro dela era muito difícil. E minha tia orou por ela. E na hora que minha tia terminou de orar, ela falou assim: Carmelita, falou no ouvido dela: Deus falou que era para eu vir aqui orar para você acordar. Naquele momento minha mãe abriu os olhos e falou assim: amém. Nós temos que entender, irmãos, que as circunstâncias, elas serão difíceis se você não tiver essa mente de Cristo. Quando as pessoas chegaram, as irmãs de Lázaro chegaram e falaram assim: Senhor, o Senhor demorou demais. Se o Senhor tivesse chegado há tantos dias antes, ele estaria bem, ele não estava morto na hora que nós avisamos o Senhor, mas o Senhor não deu ouvido. E agora ele morreu.
E pior ainda, porque segundo a lei judaica, com 3 dias ainda era possível a ressurreição, mas o Senhor voltou com 4, Senhor. E agora, o que eu faço? Naquele momento Jesus chorou, porque ele se compadeceu daquele amigo dele que estava ali. Mas a morte não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Cristo Jesus. Naquele momento Cristo ressuscita o seu melhor amigo, o seu grande amigo, e a história daquela família muda para sempre. Marcas. Nós somos peregrinos nessa terra, mas o nosso papel é deixarmos marcas. E tem muitas pessoas deixando cicatrizes nas vidas das pessoas. Às vezes nós ferimos o nosso cônjuge, ferimos os nossos filhos, ferimos as pessoas que estão do nosso lado. Uma vez, irmãos, aconteceu um fato que me entristeceu muito. Aconteceu um problema aqui na igreja. E eu aconselhando 2 pessoas que tinham feito negócio dentro da igreja. Irmão, não faz negócio dentro da igreja, não. Em nome de Jesus, tem misericórdia. Igreja é lugar de ajudar um ao outro, não é explorar um ao outro, não. Tem misericórdia. Vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar das coisas nossas, vamos dar exemplo. Naquele momento, aquele irmão fez um negócio com o outro irmão, deu uma briga. Aí tudo bem, fui conversar com o irmão falou assim para mim, ligou o telefone, crente: o senhor é um banana, você é um banana, como é que você aceita esse rapaz, não sei o que. Eu falei assim: meu irmão, eu não posso, ele é uma vida, eu tenho que cuidar dele. Você tem que cuidar nada, você tem que acabar com esse cara. Irmãos, olha a mente. Eu falei assim: eu vou deixar marcas ou eu vou deixar cicatrizes? Depois daquele momento que ele descascou em mim, falou um monte de coisa, que eu estava sendo a favor dele, um monte de coisa, esfriou os ânimos, organizou todas as coisas. Um chegou no outro, pediu desculpa, organizou todas as coisas, ficou tudo arrumadinho. Depois que ficou tudo arrumadinho, veio a paz. Agora imagina, se eu deixasse, ao invés de marcas, deixasse cicatrizes ali, nunca mais eles se conversariam. Eu estaria ali destruindo as pessoas. Uma vez, tinha 2 irmãos, por causa de uma divisão de terras, eles se odiaram. Naquele momento, aquela divisão aconteceu, e um queria um lado do rio, o outro queria o outro lado do rio, aquele desconforto todo. E eles dividiram a terra, o rio passava no meio dessa terra, um rio, e esse rapaz tinha ódio. Ele olhava para o outro lado do rio e tinha ódio daquele irmão. E aí passou um rapaz um dia e falou assim: eu estou procurando emprego. Ele falou: o que você faz? Eu falei assim: eu sou marceneiro. Ele falou: o senhor é marceneiro? Ele falou: sou marceneiro. Ele viu um monte de madeira assim num canto, pilhado, olhava para o outro lado do rio, via a casa do irmão dele, ficava com ódio. Falou assim: é o seguinte, vou te dar um serviço, pega aquela madeira ali, constrói um muro bem alto para eu não ver a cara daquele cara ali. O cara pegou, olhou a situação: sim, senhor. Falou assim: eu vou embora para a cidade, semana que vem eu estou de volta. Quando eu chegar aqui eu quero ver essa construção pronta, tudo bem? Ele: tudo bem, senhor. Passou uma semana, ele foi embora, foi para a cidade, tratar dos assuntos dele. Na hora que ele volta com a família dele, que ele chega na porta da fazenda, da casa dele, o irmão dele sai correndo que nem um doido, chega na frente dele, abraça ele, ajoelha e beija ele e fala assim: irmão, me perdoa, me perdoa. Naquele momento, quando ele olha, não tinha um muro ali, tinha uma ponte ali. E aquele cara, se abraçaram e pediram perdão e consertaram as suas vidas. E o cara foi pagar ele e falou assim: vem cá, eu não pedi para você fazer um muro. Ele falou assim: eu não sou especialista em muro, eu sou especialista em pontes. Às vezes nós temos que ser especialista em pontes, irmãos, e não especialista em muros. Nós temos que deixar marcas e não cicatrizes. Eu vou te dizer uma coisa: que as cicatrizes sejam nossas e não na pessoa a quem a gente tem que fazer.
Jesus, no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, ele disse: e ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele decidiu por conta própria se mutilar por causa de nós, antes nós do que eles. Que as cicatrizes sejam nossas, mas que as marcas sejam deles. Amém? Somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? Só para vocês terem uma ideia, embaixada é um pequeno país dentro de um país. Resumidamente, dentro daquele lugar regem as leis do país que tem a sua embaixada ali. Dentro daquela embaixada, as leis são daquele país, os costumes são daquele país. Quem já assistiu filme de ação aqui e viu que o cara falou assim: vamos para a embaixada, e sai correndo com o carro, né? Entra lá dentro da embaixada, lá estão tranquilos, ninguém pode triscar neles. O embaixador, ele é um representante daquele país naquele outro país. Então vamos supor o nosso Brasil. Se você está nos Estados Unidos, a embaixada brasileira é soberana naquele local onde ela foi estabelecida ali. E o embaixador tem como prioridade, prerrogativa, assegurar que os direitos sejam garantidos dentro daquele país. Ele, naquele país, ele só está abaixo do presidente da república. O que eu quero dizer para nós, dos nossos dias? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Nós somos embaixadores. Nós temos uma embaixada que é o céu. E nós somos representantes desse céu aqui na terra. Nós temos autoridade aqui. Quando nós entramos nas escolas, onde nós entramos na política, onde nós entramos na saúde, aonde nós formos, na nossa empresa, o emprego, nós temos que ser exemplos. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. O nosso mundo, ele é estabelecido, o reino de Deus em nós. Amém? Vocês entenderam isso? Nós temos isso, essa prerrogativa. Uma vez eu estava num lugar, estava trabalhando numa empresa. E nessa empresa eu não estava satisfeito nela. Mas eu falei assim: Deus, eu vou trabalhar aqui, vou fazer meu serviço direitinho. Estava fazendo meu serviço ali. E naquele dia o sistema caiu. E ficou uma turma conversando. E fizemos uma rodinha ali, pegaram as cadeiras, ficamos conversando ali. E um rapaz chegou em mim e falou assim: Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta. No meio de todo mundo. Eu falei: pois não. Cara, você não é muito desse nível do nosso aqui não. Eu falei: o que você quer dizer com isso? Que você é inteligente, cara, você é um cara diferenciado. O que você está fazendo aqui no meio da gente? Na hora eu falei assim: você sabe por que eu estou aqui? Ele: por que você está aqui? Eu falei assim: porque eu vim pregar Jesus, falar do amor de Jesus para vocês. Aí ele falou assim: como assim? Aí eu peguei e comecei a falar de Jesus. E falei do amor de Jesus para aquelas pessoas ali. E preguei. E naquele momento nós oramos ali. Uma semana depois eu saí daquela empresa. Eu recebi uma proposta de uma outra empresa, melhor sair. Passou alguns anos. Eu estava na porta da casa do meu pai, não sei se meu filho lembra. Eu estava na porta da casa do meu pai, era noite. Passa uns 7 motoqueiros, para tudo na minha porta. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Sumiu o sangue de mim tudinho. Falei: roubou nós. Você lembra, Luiz, dessa história? Você lembra que você estava lá? Falei: roubou a gente. Misericórdia. Parou 7. De repente o cara levantou só um negocinho e falou assim, com um capacete, você não entende nada, né? Eu falei assim: quê? E meu pai na porta, minha mãe na porta, todo mundo na porta, minha esposa, carro, tudo na porta. Aí ele tira o capacete e falou assim: você lembra de mim? Eu falei assim: eu estava tão nervoso que eu falei assim: lembro, mas não estava lembrando muito assim não, sabe? Estava meio assim, anestesiado, né? Eu falei assim, estava noite, meio escuro, né? Ele falou assim: rapaz, eu sou o cara que trabalhou com você na empresa tal, você lembra de mim? Aí eu olhei para ele e falei: rapaz, eu lembro. Ele falou assim: agora eu sou crente, cara, agora eu sou crente, Pai do Senhor, nós estamos na igreja. Irmão do céu, não sei se eu alegrava, se eu desmaiava. Mas eu fiquei tão feliz com aquilo depois, que aí depois de meia hora depois que eu fui concatenar as ideias, descobri que esse cara era aquele que eu tinha falado de Jesus para ele. Aonde nós estamos, irmãos, nós temos que transformar no reino, o céu na terra. Se sua casa é um inferno, você tem que pedir a Deus: Deus, traz o céu para minha casa.
No livro de Apocalipse fala assim, melhor eu comer um arroz, desculpa, vou parafrasear aqui, um arrozinho com ovo na casa onde tem sossego, do que um banquete onde há problema. Eu fico vendo na internet, o pessoal está fazendo enquete. Na sua casa tem briga muito ou mais ou menos. Mano, pelo amor de Deus, não é verdade? Você vai para a família da briga. Irmão, você tem que trazer o céu para dentro da sua casa. Nós somos embaixadores de Cristo, como a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores. Como que você é embaixador, representante de Cristo, se você não reconcilia com Ele? Nós temos que estar todo dia nos convertendo. Tem uma história de uma senhorinha, todo dia, toda vez o pastor fazia apelo, ela ia na frente. Fazia apelo, ela ia na frente. Quando não ia ninguém, ia a vovozinha. O pastor ficou irado, falou assim, essa mulher deve estar com Alzheimer, não é possível. Não é possível que ela vai aceitar todo dia. E quando não aceitava Jesus, ela falava assim, pastor, ela falou, pois não, irmão, não vai aceitar Jesus, não vai pedir para aceitar Jesus não. Ela falou, tá bom, quem vai aceitar Jesus aqui? Ela ia na frente. Aí ele chegou nela, irmã, por que toda vez que tem apelo a senhora vem na frente? Ela falou assim, porque toda vez que eu olho para Cristo, eu vejo a necessidade de me converter de novo. Toda vez que você fala de Cristo, eu entendo que eu preciso me converter. Eu converto aqui no dia do culto do Senhor, mas lá em casa, todo dia quando eu acordo, eu me converto também. Nós temos que nos converter todos os dias. Nós temos que nos reconciliar com Deus todos os dias. Às vezes nós não brigamos com Deus, mas brigamos com o cônjuge. Às vezes nós não brigamos com Deus, mas brigamos com os filhos. Isso agrada o coração de Deus? Não extingais o Espírito Santo, pelo qual fossem selados. Nós temos uma missão. Qual que é a nossa missão, irmãos? Pregar o Evangelho. Aqui diz que o id de Jesus não é um chamado, é uma ordem. Imagina se uma pessoa chegasse em você e falasse assim, ó, estou te entregando um cartão black, como é que fala que não tem, sem limite, ilimitado. Você não ia doidinho pro shopping, irmão? Não ia comprar iPhone de 7.500? Não ia? Depois tem que pagar, né? Mas nesse caso aqui, ele já pagou a conta. Jesus pagou essa conta, irmãos. Agora é só ir e pregar o Evangelho. É o nosso papel pregar o Evangelho a toda criatura, amém? Ter a mente de Cristo, é ter essa prioridade. Quantas pessoas chegaram em Jesus e falaram assim, Senhor, eu vou te seguir. Quer me seguir? Quer? Eu não tenho onde recostar a cabeça. Porque na verdade, o que você está querendo seguir é aquele que vai te dar alguma coisa, né? Aqui, tem não. E aí? Só que Jesus não lutava esse mundo. Lutava no mundo espiritual. Aqui, Jesus era eu olhava para ele, como diz Isaías, não dava muita coisa para ele, não. Esse Jesus de olhos azuis e cabelo, que até minha esposa queria ter, esse cara não tem. Não existe. Isaías 53 fala que ele não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não dava nada para ele. Mas no mundo espiritual, irmãos do céu, esse Jesus, ele causava terror. Quando os demônios chegavam perto de Jesus, a primeira coisa que eles faziam é ajoelhava. Pum! Falava assim, o que nós temos contigo? Tem misericórdia de nós. Agora você vem aqui atormentar a gente. Jesus não dava papo para diabo, para demônios. O mundo espiritual conhecia ele. Aquele que queria comprar as bênçãos de Deus, lá no livro de Atos dos Apóstolos, ele fala assim, eles começaram, eram uns feiticeiros, se converteram, estavam ali com toda a prosa, dizendo que poderiam expulsar. Começa a expulsar um demônio, o demônio olha para ele e fala assim, esse Jesus que você está falando eu conheço, Paulo também, mas quem é você? Quebrou eles no pau. Jesus no mundo espiritual tinha um poder, irmãos, incrível. E nosso papel como servos do Senhor é pregarmos o Evangelho a toda criatura. Irmãos, uma alma. Uma vez um homem converteu ao Senhor e não ganhava uma alma para Cristo. Ele entrou em desespero.
Ele falou assim: Deus, eu preciso só de uma alma. Eu quero ter essa alegria de ter uma alma. Me dá essa oportunidade de falar do amor do Senhor para uma pessoa, eu não consigo. Deus deu essa oportunidade para ele. Ele pregou para essa pessoa aceitou Jesus. E essa pessoa chama-se Billy Graham. Esse cara morre, irmãos. Assim como Abraão. Você vai ser pai de uma grande nação. Como que Abraão ia ser pai de uma grande nação que nasceu um filho? Isaac. Eu imagino que ele teria pelo menos uns 50 filhos. Não é? No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, ele fala: sai do meio da tua terra, da tua parentela, que eu vou te abençoar, vou fazer de você uma grande nação. Aí primeiro, a mulher estéril. Tem que ter fé. Por isso que ele é o pai da fé. E ele sai e tem um filho. Irmãos, imagina. Eu fico imaginando nas bodas do Cordeiro, quando Jesus vier entregar o galardão para o povo. Imagina quando Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, você lembra de Isaac? Lembro, Senhor. Olha para trás, vê sua geração. Irmãos, incontável. Incontável. Deus cumpriu em número, gênero e grau. Quando Deus falou assim: olha para o céu, Abraão. Olha, Abraão, a sua descendência será como as areias do mar. Olha, aí o Abraão fala assim: tu está com condição com minha cara, não tem lógica, Senhor, não tem condição. Irmãos, entenda isso. Quando Abraão chegar e ver a sua descendência, não tem quem conte, só Deus. Amém? Às vezes as pessoas querem. Eu deitava na minha cama, às vezes eu ficava imaginando, eu pregando para 1 milhão de pessoas. Eu pensava 100 mil. Eu olhava para um monte de gente curando. Sabe? Aquelas coisas megalomaníaco mesmo, aquele trem doido assim. Eu tenho essa mania de vez em quando. Para que isso? Deus falou para mim: Leandro, ganha um. Você não dá conta de ganhar um, vai querer ganhar 1 milhão? Para com isso, deixa de ser. Tá bom, Senhor, vou começar com 1, mas me dá 1 milhão pelo menos, tá? E é isso aí, irmãos, nós temos que ganhar. Foi um mandamento. Irmãos, uma vez eu fui pregar para um rapaz, ele estava... Eu fui contratar uma pessoa para trabalhar na empresa, e o rapaz falou, eu perguntei para um amigo meu, eu falei assim: você tem... Estou precisando de uma pessoa para trabalhar para mim. Ele falou: não, tem um rapaz que está precisando trabalhar. Eu falei: ele manda o currículo dele e aí eu vou ver. Tá bom. Aí ele chegou e falou para o cara assim, falou assim: olha, o cara está precisando de uma pessoa para trabalhar lá. E eu indiquei você, mas só que é o seguinte, ela é crente, viu? Ó, é o seguinte, na hora que ele vier pregar para você, você fica esperto, porque esse cara prega para as pessoas, virou crente, cuidado. Eu falei: tá bom. O cara falou: tá bom, vou lá. Chegou lá e Deus falou para mim, o Espírito Santo falou para mim assim: ó, não prega para ele. Eu falei: quê? Papai, eu sou doido para pregar para as pessoas, que eu só falo para não pregar para ele. Não prega, fica calado. Fiquei caladinho. Falei nada. Aí eu botava o meu louvorzinho lá, lia a minha Bíblia, ficava lá na boa. E ele de vez em quando perguntava: o que é isso aí? Eu: Bíblia. Música bonita? Se quiser colocar a sua aí, pode tirar a minha e colocar a sua. E ele ficou, irmãos, parecia que eles... Ficou doido, irmão, queria saber de tudo, eu fiquei caladinho. Aí ele começou a me perguntar as coisas, eu comecei a falar, começou a me perguntar. Aí um dia ele falou para mim assim: ó, tô com um problema. Eu falei: o que foi? Nossa, lá em casa é cheio de bicho. Eu fecho os olhos, eu vejo o bicho passando, vejo o bicho passando. A minha janela, eu falo: demônio, um monte de demônio. Eu falei: gente do céu, nem quando eu era crente eu não via tanto demônio assim. Mas cada um é cada um, né, irmão? Cava onde vai, né, pegar, né? Aí eu: beleza. Aí eu falei para ele assim: faz o seguinte, quando esses demônios chegarem, você clama o sangue de Jesus. Falei: em nome de Jesus, sai! Sai! E pronto, virei as costas, fui embora, fechei a loja, fui embora. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira ele volta doidinho lá no serviço, cedinho. E ele não costuma chegar muito cedo, chegou, estava lá na porta. Aí eu falei assim: bom dia. Ele: bom dia. Eu falei: o que foi? Cara, aconteceu um trem doido demais. Eu falei: o que foi que aconteceu? O cara é doido demais. Eu falei: o que foi, rapaz? Ele falou assim: aconteceu um trem. Eu falei: fala, rapaz, o que aconteceu? Você sabe aquele negócio que você falou para mim, que tinha que falar de Jesus, não sei o quê, pá. Lembra na hora que eu fechei o olho, demonaiado, e pá, e passava pela janela, e baixia nos trem. Irmão, derrubava até coisa na casa dele, coisa estranha. Aí ele pegou e falou assim, na hora que eu peguei, falei assim: em nome de Jesus, sai. Leandro, dormi a noite inteirinha. Eu não vi nada mais. Desde sexta-feira que eu chamei o nome desse Jesus, nunca mais apareceu nada. Quero conhecer esse Jesus aí. Aí eu falei: Deus, agora eu posso pregar? Aí Deus me liberou.
Esse jovem hoje é casado, tem família, crente, a esposa é crente, tem a sua vida. Um menino que o pai morreu com 62 facadas, irmãos. Um menino que não teve referência de pai. Ele morava na rua, um dia ele chegou na minha casa e falou assim: Leandro, eu posso ficar 3 dias? Sabe quanto tempo ele ficou lá em casa? Quase 1 ano. Era para ficar 3 dias na minha casa, ficou 1 ano. Hoje ele é convertido, servo do Senhor. Porque nós temos que pregar o Evangelho. Nós somos peregrinos nessa terra, nós já acabamos de falar sobre isso. Nós somos cidadãos celestiais. João 17, 14 a 16 diz assim: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo, peço que tire do mundo, para que os livre do mal. Mas são do mundo, como eu do mundo. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Irmãos, essa é a oração de Jesus. Quando Jesus ora pelos seus discípulos e ora pelo todo o povo da terra que um dia havia de crer no nome dele. E uma das condições que ele falou é o seguinte: Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Entenda uma coisa, nós temos 2 naturezas distintas: a da terra e a do céu. Nós viemos da terra, mas nós somos destinados ao céu. Nós temos que entender que dentro da nossa natureza nós temos esse pecado da terra. As coisas do mundo nos consomem, elas nos seduzem, e o diabo sabe disso, mas o nosso coração anseia pelo céu. Você tem que entender isso. Às vezes as pessoas falam: como é que eu vou pregar o Evangelho para as pessoas? Mas elas não entendem que já está a semente de Deus no coração delas. Elas já têm essa semente, esse desejo de Deus. Quantas pessoas, irmãos, eu estou sentado, esses dias eu estava sentado ali, fui ali no Padoca conversar com um rapaz, ele me ligou, quis conversar comigo, e eu falei de Deus para ele. Aquele cara chorava, eu não falei nada demais para aquele cara. Aí você se sente: oh, eu sou o cara, né? Não, é porque a semente de Cristo está ali. Deus colocou o desejo da eternidade no coração do homem, como diz Eclesiastes, e o Senhor colocou dentro de nós o desejo da eternidade. Nós temos que pregar o Evangelho, nós somos seres celestiais, nós temos uma pátria, amém? E nós não somos desse mundo, nós estamos aqui, mas não somos desse mundo. Vivendo em esperança, com a mente de Cristo. Irmãos, enquanto vivermos neste mundo, seremos afetados pelas fraquezas e circunstâncias difíceis. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Jesus fala assim: regozijai-vos e alegrai-vos, pegando o vosso galardão dos céus, ele fala o quê? Bem-aventurados sois vós que, quando mentindo, disserem todo mal contra vocês. Quantas vezes nós somos injuriados? Eu lembro de um amigo meu, ele é marceneiro, e ele falava assim para mim: quando eu era pobre, eu estava na igreja, eu era pobre, não era nada, não tinha ninguém, passava uma necessidade danada, dizia que eu estava em maldição. Aí eu comecei a construir minhas coisinhas, comecei a fazer meus armarinhos, comecei a ganhar um dinheirinho, comprei 2 lotes em Campinas, fiz uma piscininha no fundo, arrumei minha casa. O pessoal está falando que eu estou vendendo droga. O que eu faço? Não é assim? Não é? Quantas pessoas que a gente está conversando na rua: ah, você é da igreja Catedral da Família? É, nossa, seu pastor deve ganhar uma fortuna. Eu falei assim: meu pastor não vive desse dia dessa igreja não, meu querido. O sangue de Jesus tem poder. As pessoas acham que... Teve um rapaz que chegou em mim e falou assim: vou abrir um negócio, vou lá nas pequenas igrejas, grandes negócios. Eu falei: não é possível que eu estou ouvindo uma besteira dessa. Nós somos todos os dias afrontados, passamos por dificuldades, por lutas. Nós temos que entender uma coisa: nós não podemos contaminar o nosso coração. 90% das coisas que dizem a respeito da igreja, creiam, acreditam em mim, é mentira. É mentira. E o povo da igreja acaba acreditando. O que Jesus falou? Uma pequena quantidade de fermento faz o que, irmãos? Leveda uma massa inteirinha. Ele não falou que precisa ser muito fermento não, mas um pouquinho de fermento. Então nós temos que ter isso, entender que as aflições, as provações, as dificuldades da nossa vida, eles vão aparecer.
Nós temos que entender que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, não está olhando para nós, os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Ele olha o seguinte: quando Ele olha para o meu coração e olha para o seu coração, Ele fala assim: Deus, Ele olha e fala assim: meu filho, eu estou vendo o seu choro, eu estou vendo que você quer mudar, eu estou vendo que você quer sair dessa droga, eu quero que você quer sair dessa dívida, eu entendo, Deus, que você está querendo sair. Às vezes nós somos tão massacrados, entenda uma coisa, torna mais leve a sua vida. Deus olha o seu coração e olha a sua intenção. Uma vez um jovem, ele catava lixo na rua. E a minha sogra, ela é uma evangelista nata. E ela me põe fria, meu irmão, que você não sabe o tanto. Aí um dia ela chegou em mim e falou, eu estava lá, né? Ela tinha, hoje ela não tem condições mais. Ela tinha uma banquinha de pastel lá na Feira da Matriz. E ela chegou um dia e falou assim para mim: Leandro, tá vendo aquele rapaz ali naquela carroça de papelão? Eu falei, é o Alisson. Eu falei, não acredito. Falou, vai lá e fala de Jesus para ele, pelo amor de Deus. E eu vou falar, irmão, porque minha sogra mandou. Eu vou falar, não vou falar não. Aí eu fui lá correndo, cheguei nele, falei assim, ô Alisson, beleza? Ele, tudo bom, Leandro? Tudo bem. Meu irmão, o que você está fazendo hoje à noite? O que você vai fazer hoje à noite? Ele falou assim, nada. Eu falei, então vamos lá para casa, tá tendo um grupo familiar lá em casa, vai lá hoje à noite. Aí ele falou assim, eu vou. Eu falei, mas você vai, mas não vai não, né? Você vai para ir mesmo, né? Ele falou, não, eu vou. Aí beleza. À noite chego lá e ele estava lá. Irmãos, ele não fedia não. Fedia podre. Eu nunca vi uma pessoa feder desse tanto na minha vida, irmão do céu. Eu queria fazer piada disso aqui, mas eu não dou conta. Aquele rapaz chegou todo sujo, fedinho. Aí nós fizemos um grupo lá. A gente fica assustado, porque os meus filhos eram pequenos. Luiz Felipe era um nenenzinho, Lucas era 2 anos mais velho que ele, era criança. Levava drogado da minha casa, às vezes não sabia nem o que esses caras faziam. Um dia o Alisson chegou lá em casa abraçado com um bêbado, não sei qual que o Alisson não dava conta de carregar esse bêbado, o cara jogou bebê na minha casa. Eu vim trazer para ele ouvir a palavra. Eu falei assim, meu filho, você precisa tomar uma glicose na veia, porque esse menino não vai ouvir nada não. Não, mas vai ouvir sim, põe ele aqui na cadeira, põe na cadeira. E eu tinha uma cadeira de fio, irmão do céu, que parecia arrebatamento, porque o povo sentava e dormia. Eu falei, não, eu vou acabar com essa cadeira. Aí a Dilma falou assim, não vai acabar com essa cadeira não, talvez é o único lugar que eles têm paz na vida aqui, sentar nessa cadeira e ficar aqui dentro ouvindo a palavra. Você vai tirar a cadeira, eles vão cair de cabeça no chão. Então pelo menos incline a cabeça para o fundo e dorme lá. E aí esse jovem chegou na minha casa fedendo. Aí eu peguei e falei assim para ele assim, meu filho, não tem condição não, você vai fazer um favor para mim, você vai tomar banho. Ele, o quê? Eu falei, você vai tomar banho, tira essa roupa, vai lá no banheiro e vai tomar banho. Ele pegou, tirou a roupa, foi lá para dentro do banheiro. E eu peguei a roupa dele, joguei dentro da máquina de lavar, porque ele era tão magro que nem minha roupa cabia nele. Não tinha roupa para caber nele, não tinha roupa para ele. Eu falei, eu vou lavar essa roupa. Botei dentro da máquina e falava assim, tomou banho? Ele tomou. Eu falei, tomou não, toma de novo. Ele, tá bom. Aí eu lavo a cabeça, ele lavou, lavo de novo, tá bom. Ainda bem que ele era obediente, né? Aí deu um banho nele, aí eu peguei, botei uma bermuda, dei uma bermuda minha pra ele, deu uma amarradona assim, ficou parecendo aqueles incrível Hulk quando volta ao normal, sabe? Porque eles têm que as caçonas largas. Aí eu peguei, olhei pra ele e falei assim, você tá bem, hein? Deixei a roupa dele pra secar, ficamos falando de Jesus ali até na hora que desce. A roupa dele secou, eu fui lá, passei um pouquinho no ferro lá pra dar o tempo de secar, deixei com ele lá e tá. Falei de Jesus pra ele. Mas ele voltou para as drogas, voltou para a vida dele. E um dia ele chega na minha casa, passou uns meses, chega na minha casa, totalmente transformado. Eu olhei para ele e falei assim, filho, o que foi? Ele falou assim, eu tenho que te contar um negócio. Eu falei, o que é? Estava na minha casa, e tinha um barracãozinho lá, nem banheiro tinha, mas um barracão, não leva lá. E ele tinha uma televisãozinha, porque é o seguinte, o pau pode não ter banheiro, mas televisão tem. Tem. Não tem fogão, não tem sofá, mas televisão tem. Né? De vez em quando tem um smartphone, um notebook, tem. Aí, ele disse que estava de madrugada, ele tomava 1 litro de pinga e fumava maconha e usava cocaína, o que tivesse ele usava.
cheirava loló, tinha. Aquele tempo para deixar doido, entendeu? Igual um cara falou assim, beber cerveja sem álcool, a graça fica tonta. Ele era mais ou menos nesse nível, né? Ele vai tomar pinga, ele tomava 1 litro de pinga para dormir. Só que nessa noite ele tomou 1 litro de pinga, mas não dormiu. Ele contou para mim, falei, não dormia. Eu tomei 1 litro de pinga e fiquei ligadão. Aí eu liguei a televisão. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Você lembra que todo mundo fica criticando a Universal? De madrugada estava passando lá, fala que eu te escuto. Quem lembra? Fiquei curtindo, gente ligava lá, fazia piadinha, né? Imitava demônio lá, fazia um monte de piada. Naquele dia esse menino não dormiu. E ele chegou lá e falou assim, Leandro, quando eu cheguei e fui olhar, a palavra estava falando de um cara idêntico a mim, igualzinho a mim. Aí ele pegou e falou assim, Leandro, na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, se esse cara for liberto, eu também serei. Diz que ele acordou cedinho, 6 horas da manhã, pegou o cavalinho dele lá com a charrete dele, estacionou ali perto da Universal, ali da 24 de outubro, em frente à Praça Joaquim Lúcio, parou ali, entrou na igreja, que a igreja era muito cedo, entrou lá dentro, meteu o joelho no chão e falou assim, pai, sabe aquele homem lá que o senhor falou que foi curado lá, que foi liberto? Eu só tiro o joelho daqui na hora que o senhor me libertar. Ele ficou 2 horas com o joelho no chão. 2 horas que ele contou. Na hora que o Espírito Santo falou para ele assim, levanta, você está liberto, não peques mais, aquele jovem ficou completamente liberto. Liberto, irmãos. Para encerrarmos essa palavra, aquele jovem hoje é casado, formado em engenharia, tem família e tem uma empresa. Amém? Esse jovem está completamente liberto e um servo de Deus, um homem tão reto que até no banco de trás ele usa cinto de segurança. Irmão, quem viu isso? Pensa num homem íntegro, abençoado, uma gracinha. Somos peregrinos nessa terra estranha, que possamos viver sabiamente com a mente de Cristo até o nosso Salvador voltar para nos buscar. Para encerrar, se coloque de pé. Quero tentar ler aqui uma história. Preste atenção nessa história, irmãos. Um casal de missionários americanos voltava para sua casa após 50 anos servindo Deus na África. Durante a viagem de volta do navio, eles vieram imaginando como seriam recebidos e que tipo de honra receberiam de seus familiares e amigos, já que dedicaram praticamente a vida toda ao serviço do reino de Deus. Quando o navio se aproximava do porto, eles viram muitas bandeiras, bandas, fanfarra e uma festa preparada. Então pensaram, maravilha, eles estão prontos para nos receber de volta, que alegria. Porém, quando saíram do navio, depois de um bom tempo, já que estavam viajando na 3ª classe, viram os papéis coloridos espalhados pelo chão e não havia mais a banda e as pessoas. Diante daquele silêncio, comentaram, a festa deve ter sido por causa daqueles homens de terno no navio. Vamos embora. Então foram para casa, cansados e frustrados, pois não havia ninguém para esperá-los, nenhuma recompensa sequer, e o marido ficou tão revoltado que saiu batendo a porta e disse à sua esposa, eu vou dar uma volta. Pergunta aí para o seu Deus se é isso que Ele tem para nos dar depois de 50 anos de ministério. Aquele homem andou, e ao voltar encontrou a esposa mexendo em alguma coisa na pia da cozinha. Ele entrou e perguntou à mulher em tom de deboche, então, falou com o seu Deus se é isso que Ele tem para nos dar depois que voltamos para casa após renunciarmos 50 anos da nossa vida dedicados ao ministério? E a mulher, sem virar, simplesmente disse, falei sim. Ah, é? Então o que foi que ele disse? Retrucou o homem. Ela respondeu, Deus disse que nós ainda não chegamos em casa. Quantas vezes já demos o nosso melhor em nosso emprego, nos decepcionamos porque ninguém conheceu o nosso esforço. Existe algo mais frustrante do que não ser valorizado e reconhecido? Mas quando fazemos algo para Deus, nunca é em vão, acredite.
Ele vê a sua luta para vencer o pecado, as suas orações e todo o esforço que você faz para servir a Ele. E mesmo que você nunca receba o reconhecimento das pessoas, lembre-se, você ainda não chegou em casa. E lá na eternidade com o Senhor, que você terá suas lágrimas enxugadas, e a maior recompensa de todas, a presença do próprio Deus com você para sempre. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Deus abençoe sua vida. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.